Hello guys, how are you? I'm Teacher Fernanda e hoje eu vou trabalhar com vocês com um artigo científico da área da saúde, especificamente da área de cardiologia. Então, nesta aula introdutória, eu vou mostrar para você a estrutura do artigo, vou falar um pouquinho sobre estratégias e técnicas de leitura para você que vai estudar o artigo científico, que você precisa compreender, ler ou até mesmo, principalmente passar em provas de proficiência em língua inglesa que exija interpretação, tradução de textos científicos, em especial o artigo científico. Bom, para quem não sabe, eu tenho na Hotmart um curso completo de leitura instrumental de texto científico com foco no artigo científico para a área da saúde. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Clica aí, não perca mais tempo, comece essa jornada de leitura de artigo científico comigo, que você vai começar a compreender esses textos de forma mais rápida, mais significativa, ok? Sem precisar ficar olhando em dicionário e principalmente para quem vai realizar provas de proficiência, que não pode perder tempo, você precisa de estratégias para ler esse texto. O texto científico, ele é um texto diferente de um texto literário, por exemplo, Ele tem a sua estrutura, a sua linguagem própria, e para que você consiga interpretar bem um texto científico, vamos falar aqui do artigo científico, é importante que você conheça primeiro a sua estrutura, O tema, geralmente, é um tema que você domina, Então, esse artigo aqui, por exemplo, foi enviado para mim por um aluno do curso. Ele é do JACC, Journal of American College of Cardiology. É um artigo bem recente, publicado em 2025. É uma original research, ou seja, uma pesquisa original. Não é um artigo de revisão. Eles realmente fizeram uma pesquisa, um estudo empírico. E aqui nós começamos esse artigo, eu vou colocar aqui para que vocês enxerguem, com o título, Então, todo artigo vai ter seu título. Aqui, Bioprosthetic versus Mechanical Aortic Valve Replacement in Patients 40 to 75 years of age. Então, nós temos aqui que, primeiro, quando você vai ler um artigo científico, você vai ver o título, ver se te interessa da sua área, você vai buscar por palavras cognatas, Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o texto científico, ele é um texto transparente. O que eu quero dizer com isso quando eu falo que ele é um texto transparente? Quero dizer que ele é um texto que tem por volta de 50%, de palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas palavras parecidas ou idênticas às palavras da língua portuguesa. Ok? Então, por exemplo, mechanical é uma palavra cognata. Ela se parece com a nossa palavra mecânica, aortic, valve, bioprosthetic, patients. Então, são palavras parecidas, são cognatas que deixam esse texto transparente. Vamos fazer uma contagem aqui só nesse título? Então, nós temos uma versus também duas, 3, 4, 5. Temos os numerais, que são palavras transparentes, porque são iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras cognatas nesse título que você já pode começar a inferir, por exemplo, outras palavras que talvez você não conheça, mas você já faz inferência com as outras. Então, essa é uma estratégia de leitura muito importante, Primeiro, a busca, a identificação das palavras que saltam aos olhos é uma estratégia da primeira técnica de leitura que você vai fazer, que é a técnica de skimming.
A técnica de skimming é aquela técnica que você vai identificar rapidamente as informações do texto. E para que essa técnica comece, você começa pela identificação dessas palavras cognatas. Que, como eu disse, 50% do texto, mais ou menos, vocês viram que nesse título tem mais de 50% de palavras cognatas, né? E depois você vai, com essas palavras cognatas, com essa técnica, que tem mais estratégias do que apenas essa palavra das cognatas, você vai buscando aí no texto compreender as outras palavras por inferência. Como você vai estudar agora é o momento de estudar, não é prova, você tem todo o tempo do mundo, né? Vamos dizer assim. O importante é que você separe um tempinho por dia para ler pelo menos um abstract. Isso aqui é um abstract, um resumo, né? Eu vou comentar aqui com vocês sobre esse resumo. Um abstract por dia, aplicando todas essas técnicas e estratégias. No meu curso eu passo todas elas, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma aula introdutória e o objetivo é ensinar você algumas dessas técnicas e estratégias de leitura em artigo científico. Bom, depois do título, depois eu volto lá para ver a tradução, tá bom? Depois do título, num artigo científico, nós temos o famoso, né, abstract, que ele é o texto, a gente considera um texto porque ele anda sozinho. Quando você vai lá na revista, é ele que aparece lá gratuitamente para que você decida se você vai ou não ler o texto, se você vai comprar, muitas vezes o artigo é pago, se você vai ler, se você vai comprar, se você vai adquirir, se você precisa incluir na sua referência bibliográfica. O abstract da área da saúde, em especial da medicina, ele é estruturado, veja, no meu curso eu falo sobre o abstract estruturado e não estruturado. O abstract estruturado, ele é muito mais objetivo, ele é claro, ele é ao ponto, né? O inglês, o artigo científico da área médica, ele precisa ser objetivo. Essa é uma grande característica dos textos científicos, né? Ele não pode deixar dúvida, igual um texto literário, ele deixa para que o leitor interprete aquele texto com metáforas, figuras de linguagem. Aqui não. Aqui ele precisa que o leitor compreenda exatamente. Então, ele é um texto objetivo. Então, neste abstract, nós encontramos tudo o que nós precisamos para um abstract, né? A área da saúde, da medicina, ela é muito rígida com relação às seções que um texto precisa conter, diferente das áreas das humanas, eu sou da humanas, da linguística, né? Na verdade, de linguagens, e nós muitas vezes não encontramos no abstract todas essas seções importantes. Então, a primeira seção que nós esperamos encontrar no abstract é o background. O que é background? Ele é sinônimo da palavra introduction. Introdução. Ele vai fazer uma breve introdução daquele estudo. Depois, nós esperamos encontrar os objectives, os objetivos do estudo. Depois, os métodos, os principais results e a conclusion do estudo. Aqui nós não vemos a palavra-chave, mas muito provavelmente tem lá na revista quando você busca, né? Tem as keywords. Então, veja, esse artigo, esse abstract, ele traz o background, objectives, methods, results e conclusions. Este é um abstract estruturado. Ele estrutura bonitinho todas as fases. Tem todas as partes. Alguns abstracts não vão colocar para você facilitado isso aqui. Aí você vai buscar, porque você sabe que no abstract você vai encontrar todas essas partes, né? Então, você vai procurar essas partes. Bom, daí nós temos, nesse texto, vamos fazer uma análise aqui. Nós temos esta parte aqui, deixa eu ver se você consegue enxergar aqui comigo. É a introdução. Veja, a introdução de um artigo científico da área da saúde, ela é curta, ela é objetiva, ela vai trazer um breve cenário, a importância daquele estudo, depois ela vai apresentar uma lacuna, a relevância, né,
Depois ela vai trazer uma lacuna. O que é uma lacuna? Alguma coisa que está faltando, ó. Geralmente por esse conectivo however. Então ela vai, é muito importante, tal, tem sido mostrado na literatura. Contudo, com certeza ele vai falar, contudo, não existem estudos na literatura e por isso que o nosso objetivo, que essa palavrinha aqui, ó, aim, A-I-M, aim, significa objetivo. The aim of the current study was to evaluate. Então, o objetivo do presente estudo foi avaliar tal coisa. Então, a introdução, geralmente 4 parágrafos, 3, 4. Relevância, lacuna e objetivo, tá? Então, quando você conhece a estrutura do texto, você já vai rapidamente, a sua leitura já é mais rápida, já é mais significativa. Depois, nesse texto, nós temos os métodos, patient data, os dados do paciente. Depois a gente vai para essas palavras importantes, tá? Eu compilei deste artigo uma espécie de apostila com várias atividades de palavras mais comuns, os verbos mais utilizados, os grupos nominais. Por exemplo, isso aqui é um grupo nominal, ó. Quando nós temos um substantivo que vai ter um modificador na frente para a gente ler ao contrário em inglês, né? Dados do paciente. Então, isso chama grupo nominal, em inglês noun group, que é uma especificidade aí da língua inglesa que você lendo na ordem errada compromete todo o sentido do texto, né? Então, depois nós vamos aqui para os results, né? Resultados. Aí ele mostra aqui. Depois dos resultados tem sempre a discussão. Ele vai trazer outros estudos, outros resultados para discutir os resultados dele. E depois nós temos aqui no texto da área médica a conclusão. Ela é bem breve, tá? Ela não fica muito floreando, rodeando, não. É uma conclusão breve, tá? Depois tem os acknowledgements, reconhecimentos, e depois tem os funding, support, se eles receberam ajuda financeira, auxílio, né, para realizar a pesquisa. E depois tem as references, as referências. Bom, vamos para o título desse artigo aqui. Eu estava tentando apagar aqui, mas tudo bem. Bioprosthetic versus mechanical aortic valve replacement in patients 40 to 75 years of age. Aqui a gente veja, tem bioprosthetic versus mechanical aortic valve replacement. Olha, aqui já é aquela questão que você precisa para uma leitura fluida, né? Uma leitura significativa. Todas essas 1, 2, 3, 4, 5 palavras, elas são as modificadoras dessa palavra aqui, substituição. Essa aqui é a principal desse grupo. Replacement vem do verbo replace, substituir. Aí nós temos uma aula também que nós temos os sufixos, que são essas morfeminhas que a gente coloca aqui no final da palavra, que ele vai transformar esse verbo. Esse mente, por exemplo, ele transforma o verbo em substantivo, então substituição de válvula aórtica mecânica versus a bioprostética. Eu não sou da área, não sei o que está falando aí. Em quem? Em pacientes de 40 a 75 anos de idade. Tá? Nossa, mas eu não sei o que significam algumas palavras agora. Bom, agora você está no momento de estudar. Então, você vai fazer um glossário, você vai pegar um caderno, você vai anotar, você vai imprimir o texto, se você puder, você vai grifar ou baixar em PDF e fazer isso que eu estou fazendo, grifando as palavras cognatas, né? Então, outra coisa, além das palavras cognatas, você vai buscar as palavras que você conhece. Essa é outra estratégia na técnica de skimming. Neste primeiro momento, desculpa aqui, o horário de pico aqui de pessoal.
Nesse primeiro momento, você não vai se preocupar com palavras que você não conhece. Embora você esteja estudando, então é hora de ampliar o seu vocabulário. Na hora da prova, não é hora de ampliar vocabulário. Na hora da prova, é hora de ignorar, é usar uma estratégia, né? Que é ignorar palavras desconhecidas. Você vai usar técnicas e estratégias de inferência, né? Mas enquanto você está estudando, você precisa conhecer o máximo de palavras. Né? Quanto mais palavras você conhecer nesse momento, fazer, né, construir o seu glossário, você vai melhorando. Claro que nós não vamos conhecer todas as palavras de um texto científico. Eu não conheço todas as palavras de um artigo científico, principalmente que eu leio de todas as áreas, né? Em especial da área da saúde, mas é impossível conhecermos todas as palavras da língua. Então a gente vai usar inferência, principalmente no momento da prova. Tá? Quando eu estou estudando, não. Quando eu estou estudando, eu busco, eu vou no dicionário, eu busco a palavra, eu procuro saber como aquela palavra é pronunciada. Então você digita lá no Google background e aí você escreve pronunciation, que ele vai trazer lá a pronúncia daquela palavra e você vai ouvir, né? Então, que vai ficar muito pequeno aqui. Eu vou deixar, quem é do curso vai ter o acesso ao PDF. Eu vou deixar aqui o link do artigo também, tá? Só não vai ter acesso às atividades. Então, lembrando que background, eu fico olhando para baixo porque eu tô mexendo aqui, tá? Na tela. Background é a introdução, né? Então, nós sabemos que ele vai trazer uma breve introdução aí do tema central do texto, né? Então, ele fala lá, vou ler rapidinho. The choice of bioprosthetic or mechanical surgical aortic valve replacement, aí ele já coloca a sigla, né? Should balance individual valve durability with the potential liabilities of oral anticoagulation. Então, você vai identificando palavras e, principalmente, você precisa, nesse primeiro momento, além de identificar as palavras cognatas, conseguir identificar os grupos nominais, que sem a identificação dos grupos nominais, você vai se perder na leitura. Né? E para isso que eu tenho uma aula específica de grupos nominais. Então, eles começam lá. A escolha para... Aqui é um grupão, olha. Então, você vai primeiro encontrar quem é a palavra principal, que no caso é o noun, que é o substantivo, para você voltar para as modificadoras. Então, substituição da válvula aórtica cirúrgica mecânica ou bioprostética. Acho que é bioprostética, né? Depois isso aí eu não verifiquei. Should balance, deve equilibrar. Olha aqui outro grupo. Individual valve durability, durabilidade da válvula individual. With the potential liabilities of oral anticoagulation. Né? Enfim, depois nós temos mais dois grupos aqui, ó, potential liabilities e oral coagulation. Depois nós vamos para o objectives. Geralmente ele vem com um verbo no infinitivo. To inform, informar, prática clínica. This study sought to é uma palavra usada, muito usada nos objetivos. Além daquela que eu coloquei, né, que era aim, o objetivo, nós temos essa sought. Sought significa buscar, que é o passado de seek, na verdade é sought, buscou. Esse estudo buscou evaluar contemporary, real world, long-term AVR outcomes. Veja, outro grupo, vou até colocar de outra cor. Então, contemporary, real world. Ficou ruim essa cor. Deixa eu ver se eu acho. Vamos colocar vermelho mesmo. Contemporary, real world, long-term AVR outcomes é um grupo nominal. Ou seja, você vai encontrar aqui o núcleo para voltar traduzindo esses modificadores. Então, outcomes é uma palavra importante, os resultados do AVR, que sejam longo prazo, né, long term, real world, mundo real e contemporâneos. From societal
Thoracic Surgeons Adult Cardiac Surgery Database. Aqui, outro grupão nominal. Então, vejam, as palavras cognatas vão ajudar vocês a identificar aí a tradução, mas é o reconhecimento do grupo nominal que vai transformar a sua leitura, tá? Então, é urgente que você estude os grupos nominais na língua inglesa. Para conhecer os grupos nominais, é muito importante que você conheça a formação das palavras em inglês. É outra coisa que tem aí uma aula própria específica para isso no meu curso. Bom, depois temos os métodos, né? Geralmente nos métodos, os verbos são todos no passado, então were identified, foram identificados, was applied, foi aplicado, was performed, foi realizado, né? Excluded, as análises estatísticas excluíram tal coisa, né? Então, outra coisa que você precisa saber, alguns tempos verbais, né? Por exemplo, passado simples. Por quê? Porque nos métodos você vai precisar compreender os verbos no passado, né? São quase sempre os mesmos verbos. Resultados também, ó, underwent, os pacientes underwent, quer dizer, realizaram, passado de undergo. Favored, favoreceram. Showed, mostraram. Were associated, foram associados, né? E nas conclusões também é passado. Então, o artigo científico é muito importante que você conheça verbos no passado, né? Bom, eu não vou estender muito mais, né? Eu acho que já essa breve introdução aqui desse artigo, eu acredito que eu já cumpri aqui com o objetivo, que é mostrar para você que o texto científico na área médica, ele é claro, objetivo. O abstract, ele apresenta as estruturas que nós esperamos dele. Nesse primeiro momento, você vai estudar as palavras, colocar uma lista, grifar as palavras cognatas. As que você não conhece, você vai fazendo seu glossário aí, pessoal. E estudar verbos e grupos nominais. Então, essa é a primeira dica aí que eu dou para quem está pretendendo começar a estudar artigo científico, além de ler muito artigo científico em português da sua área, né? Porque quanto mais conhecimento você tiver da sua área e da estrutura do texto científico, você vai conseguir transferir para a sua leitura na língua inglesa, né? Então, um bom leitor de português, ele vai ser um bom leitor, né, de outra língua, quando ele começar a adquirir o vocabulário, mas ele já consegue transferir muita coisa na estrutura do texto, a linguagem, principalmente também os conteúdos, né, os temas. Bom, então, fico aqui para as próximas aulas, eu vou colocar lá no curso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.